Oi galera tricolor do canal Fluminense, boa noite, hoje é domingo e a gente vai gravar um pequeno vídeo falando sobre o Fluminense, sobre coisas que a gente tem que falar aqui no canal, sobre a minha opinião sobre alguns acontecimentos, entre eles ontem após aquela derrota vergonhosa para o Boa Vista por 1-0, na saída da comissão, da diretoria, teve que passar pelo campo para sair pelo túnel para poder ir embora. Foram vaiados o Matheus Montenegro, o Mário Bittencourt e alguns outros membros da diretoria, principalmente o Matheus Montenegro, o atual presidente do Fluminense eleito, foi vaiado, xingado, ovacionado e ele ainda revidou os xingamentos, xingando os torcedores e discutindo com alguns torcedores ali na boca do túnel. Uma coisa, galera, ele foi presidente eleito, né, por alguns torcedores, sócios torcedores, né, e ele tem que respeitar a instituição, ele tem que respeitar os torcedores, ele tem que respeitar aqueles que são os donos reais do Fluminense, que é a sua torcida, tá? Se ele está lá é porque a torcida colocou ele lá, tá? Colocaram erradamente, mas colocaram, né? Que eu não votaria num sujeito como esse. É um cara que há pouco tempo estava na Europa, fazendo uma turnê pela Europa, enquanto isso o Fluminense, sem contratar ninguém, contratou só o James e o Arana, né? Como é que pode um presidente eleito, que na sua candidatura prometeu reforços, tanto para a zaga, como por exemplo o Nino, que ele prometeu, falou que iria trazer, como também iria trazer um ou dois atacantes. Ele nem trouxe o Nino, nem os dois atacantes que ele tinha prometido. E agora o Fluminense perde pro talentosíssimo time do Boa Vista. Uma vergonha, não interessa se a gente jogou com reserva ou não. Teve jogadores que são titulares, que é o James e o Arana que jogaram, e o restante dos jogadores fazem parte do elenco profissional do Fluminense. Jogadores como o Riquelme, que já treinavam com os titulares, e outros mais, Riquelme, Otávio, essa galera toda faz parte do time, do elenco profissional do Fluminense. Então, eles tinham que no mínimo vencer o jogo contra o Boa Vista, que é um time fraco, que hora nenhuma ameaçou o Fluminense com constância. É um time que marcava, se fechava e de vez em quando arriscava alguns chutes a gol. Eu acho que é pouco para um time como o Fluminense, que começa uma temporada já com resultados negativos no começo da temporada no Carioca. Era hora de poder mexer o elenco, dar oportunidade para quem não tinha oportunidade, e essa galera que não tinha oportunidade não está aproveitando as oportunidades que estão tendo. Voltando para o Matheus Montenegro, essas vaias são justas, porque ele é um presidente que se mostrou já no início da sua gestão omisso, né? Mais preocupado com a sua vaidade particular, que é passear pela Europa, enquanto o Fluminense ficava sem reforços aqui. Deixou o seu braço direito, Mário Bittencourt, tratando de negociações com Hulk e Savarino, que a gente já sabia que não ia dar em nada, em vez de estar procurando no mercado um homem-gol, um centroavante de peso, para dar corpo a esse time do Fluminense. Agora a gente está aí, com a temporada começando, o brasileiro vai começar, o time sem centroavante, vai de Everaldo, os poucos centroavantes que a gente tinha se machucaram, foi o Germán Cano e agora o John Kennedy, e aí a gente sobrou pra gente Everaldo e Lelê, né? Que são duas negações para fazer gol. São dois caras, um não tem muita habilidade com a bola, que é o Lelê, e o outro não tem nenhuma habilidade para fazer gol, não sabe fazer gol ou tem fobia de fazer gol. Então a gente está entregue a esses caras, um time com a peso do Fluminense, um time centenário, entregue a dois caras que não têm a mínima capacidade de vestir essa camisa. E o presidente Montenegro continua com aquela vagarosidade, aquela lentidão, aquela morosidade para contratar. A gente continua no mercado, vagarosamente, sem pressa, como ele mesmo disse na coletiva, que não tem pressa para contratar. Quer dizer, daqui a pouco o Fluminense vai virar saco de pancada, já perdeu para o Boa Vista,
Próximo jogo é contra o Nova Iguaçu, que hoje empatou com o Vasco, jogando em São Januário. Deu um calor no Vasco jogando em São Januário. E a gente vai pegar o Nova Iguaçu, e se formos com esse elenco que jogou contra o Boa Vista, fatalmente vem mais uma derrota aí, tá? Eu acho que é hora de começar a botar os titulares, porque senão vai ser uma vergonha atrás de vergonha já no começo da temporada, tá? E lembrando que o brasileiro começa daqui a 10 dias. Então, merecidamente vaiado o presidente, e ainda ria, o Mário Bittencourt ainda ria bastante do acontecimento, da torcida xingando, a torcida protestando. Ele ria, achava graça, achava bonito, debochava, né? E é isso, fica o recado. Daqui para frente, eu tenho certeza que a torcida vai protestar muito mais se houverem mais derrotas, mais vergonhas e mais atuações como essa que tivemos ontem em Bacaxá contra o fraco time do Boa Vista. Podem se preparar que vai ter mais da torcida. A torcida tem que ir no CT protestar, tem que ir nas Laranjeiras protestar, para eles sentirem que a nossa torcida é pesada, que a nossa torcida sabe reclamar, sabe exigir e sabe fazer com que os nossos direitos sejam aceitos, que o mínimo que a gente quer é 1 ou 2 centroavantes para fazer esse time funcionar, tá? Então para mim eles são incompetentes, amadores, lentos e totalmente incapazes de gerir um time como o Fluminense, tá? Esses caras tinham que sair pela porta dos fundos do clube e sumir para nunca mais voltar. Tanto Mário Bittencourt quanto Matheus Montenegro. São 2 incapazes, 2 incompetentes que já passou da hora de sumirem do Fluminense. A verdade é essa, é a minha opinião, tá? Não tem como aceitar passivamente um time com a tradição que o Fluminense tem, sem um camisa 9 que seja digno de vestir essa camisa. A 9 que um dia já foi de Doval, já foi do Cláudio Adão, já foi do Washington, já foi do Ézio, já foi do Washington Coração Valente, já foi do Fred, já foi do Cano quando estava em alta performance, agora o Cano está em final de carreira. Então ver jogadores como Everaldo e Lelê vestindo essa camisa é simplesmente de arrepiar. E a gente não pode ficar calado, a gente tem que reclamar, a gente tem que exigir que as contratações sejam feitas. Dinheiro para isso o Fluminense recebeu o ano inteiro. Já começou a temporada vendendo jogadores. E cadê o dinheiro que não aparece? Cadê o dinheiro que não aparece? Perdemos 3 zagueiros, perdemos o Manuel, que se aposentou, Thiago Silva, que foi para o Porto, o Thiago Santos, que foi para o Curitiba, sendo que um deles, o Thiago Silva, é zagueiro de nível, zagueiro de seleção. E trazer só o James é, no mínimo, brincar com o torcedor. É brincar com a paciência do torcedor. E a paciência do torcedor, como vocês viram nesses xingamentos, nesses protestos, já foi por água abaixo. Já acabou a paciência do torcedor com essa gestão e com essa gestão que assumiu, que é praticamente a mesma coisa. Só mudou o nome, o jeito de trabalhar, a incompetência e a incapacidade é a mesma, galera. Por hoje é só. Peço que vocês deixem um like, quem gosta do canal, se inscreva quem não é inscrito. Quem puder hypar o vídeo também vai ser muito legal. E amanhã a gente está de volta para falar de Fluminense e espero trazer alguma novidade para vocês. Tudo de bom, gente. Bom final de domingo.